Salmo de número 51, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, reunidos aqui esta noite por causa da sua presença. A tua presença é tudo o que nós desejamos. É a tua presença quem nos renova. É a tua presença quem pode batizar aqui nessa noite. É a tua presença que pode transformar a vida daqueles que entraram aqui tristes, abatidos, desanimados. É a tua presença que, enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, pode curar os enfermos que estão aqui nessa noite. O Senhor nunca precisou de mim para nada. Eu lhe peço uma vez mais, que nesta noite, antes de terminar este culto, que a tua presença venha colocar o teu povo de pé nesta noite. Que eles venham sentir o refrigério do teu Espírito. Que antes de terminar esta reunião, esta mulher, este homem que aqui adentrou, venha a ser impactado pelo poder da sua glória. Fala poderosamente, pois assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu lhe convido a me emprestar toda a tua atenção. E eu creio que o Espírito Santo nesta noite fará o teu coração arder com a presença dele aqui. Eu quero te levar a percorrer alguns momentos na história bíblica. Em um momento, em um período sombrio da história, a Bíblia diz que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, em um momento, em uma batalha, em um tempo conhecido como um tempo do sacerdócio corrompido, a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança, ela é roubada. Inicia-se um período chamado Icabô, e foi-se a glória de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a terra, e os ouvidos de Deus estão inclinados, estão ouvindo aquilo que o povo está pedindo. Deus não está nada feliz com aquilo que o povo está querendo. Por quê, pastor? Porque o povo está querendo um rei. Deus está olhando e está dizendo: para vocês não basta a minha presença, então eu darei a vocês o rei que vocês merecem. Os olhos de Deus estão sobre a vida de um moço que estava escondido atrás das bagagens, um moço que não tinha condições de viver nada daquilo que começaria a viver, um moço que, por sua força, por suas habilidades, ele jamais conseguiria chegar aonde ele iria chegar. Um moço que vai ter um encontro com nada mais, nada menos do que a presença de Deus. E se tem algo capaz de levantar o homem na terra, se tem algo capaz de arrancar o homem do monturo e de fazê-lo assentá-lo entre os príncipes, é a presença de Deus. A presença de Deus vai de encontro a esse moço, e a presença de Deus vai levantá-lo para ser algo que ele nunca imaginou ser. A presença de Deus vai colocar na sua cabeça uma coroa. A presença de Deus vai dar para ele vestes reais. A presença de Deus vai dar para ele um nome. Alguém que não era ninguém, agora por onde passa é ovacionado, porque ele não é mais uma pessoa simples que vive no meio do anonimato. Ele é o rei de Israel. Esse homem, quando ele assume esta posição de destaque, ele recebe coisas que nunca imaginou ter. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem um nome. A Arca da Aliança havia sido perdida há muito tempo. Quando ele assume o trono, em todo o
percurso e trajeto que ele vai percorrer, em momento nenhum ele se preocupa em buscar aquilo que havia sido perdido. Ele nunca se preocupa em recuperar a arca da aliança. Ele não se preocupa em saber aonde estava. Ele não se preocupa, ele não expressa nenhuma reação, nenhuma importância. Era como se a arca da aliança não significasse nada. A Bíblia diz que este mesmo homem, ele vai ser rejeitado. Deus vai colocar no lugar dele, assentado no trono, um menino que não tinha porte físico, um menino que quem olhava para ele não lhe dava nada, um menino que vai ser arrancado de trás da malhada, das ovelhas malhadas. Pastor, e quem vai tirá-lo de lá? Porque nós conhecemos a história e nós sabemos que os seus irmãos não se importavam com ele. Nós sabemos que ele não tinha preferência do seu pai. Nós sabemos que a vida dele era no meio do anonimato, que ele saía de casa, caminhava a passos largos para cuidar de ovelhas no meio de um pasto vazio e silencioso. Pastor, quem vai se preocupar com ele? Quem vai arrancar ele de lá? Quem vai colocar ele assentado no trono? A presença de Deus. É a presença de Deus que te vê quando ninguém vê. É a presença de Deus que te conhece de um jeito que ninguém conhece. É a presença de Deus que mesmo os filhos de Jessé brilhando diante dos olhos do profeta Samuel, Samuel olhando e totalmente impressionado com as qualidades físicas, com a aparência daqueles homens. Quando Samuel olha, o seu coração o impulsiona a dizer: certamente está perante mim aquele a quem Deus escolheu. É a presença de Deus que vai dizer: Samuel, tira os seus olhos deles, porque eu não escolhi nenhum desses. Aquilo que eu te trouxe aqui para procurar não está do lado de fora. Aquilo que eu te trouxe aqui para procurar está do lado de dentro. Aquilo que eu quero não está aqui. Deus estava olhando para um menino no meio do pasto, quando ninguém estava se preocupando com ele. A presença de Deus estava de olho nele. Deus vai arrancá-lo de trás das malhadas, e Deus vai colocá-lo no mais alto lugar em Israel. Deus vai colocá-lo como rei de Israel. Esse moço, quando ele assume o trono, ele está olhando e ele tinha riquezas. Davi, ele está olhando para tudo aquilo que Deus havia lhe dado. Davi, ele tem nome. Davi, ele também tem uma coroa na sua cabeça. Davi, ele tem vestes reais. Davi tem um anel no seu dedo. Davi sai no terraço do seu palácio real, e os homens estão gritando, dizendo: viva o rei Davi! Davi tinha tudo que um homem sonhava em ter. Davi tinha tudo aquilo que um homem queria possuir. Mas o coração de Davi não está tranquilo. Por quê, pastor? Porque Davi está sentindo falta de algo. Davi sabe que algo não está no lugar que deveria estar. Davi, ele se preocupa em recuperar a arca da aliança que um dia havia sido perdida. Ele organiza tudo segundo aquilo que ele achava ser o melhor. Por quê, pastor? Porque Davi, ele inclina a sua cabeça e o seu coração não consegue deixá-lo em paz. Ele sabe que a arca da aliança precisa estar em Jerusalém. Ele sabe que a arca da aliança era importante. Ele sabe que não poderia dormir em paz se a arca da aliança não estivesse ali. E eu quero abrir um parênteses aqui para lhe falar algo especial a respeito de Davi. Todas as vezes que Deus ia levantar um rei, Deus, ele dizia: se você for como meu servo Davi, eu serei contigo. Se tu andares como andou o meu servo Davi, eu confirmarei o seu trono. Se você parar para olhar e prestar atenção na vida de Davi, algumas pessoas aqui dirão: pastor, mas o que é que Davi tinha de tão especial? Davi era cheio de pecado. Davi premeditou a morte de um homem. Davi, ele adulterou com a mulher desse homem.
O que é que Davi tinha de especial? Olhe para mim, Davi ele era pecador. Davi ele cometeu coisas terríveis. Mas de todos os reis que passaram pela terra, não houve ninguém tão apaixonado pela presença de Deus como Davi. Alguém que é capaz de olhar para o céu e falar: Deus, leve tudo aquilo que eu tenho, mas deixa a sua presença, deixa a tua presença. Davi era completamente apaixonado pela presença de Deus. Davi ele priorizava a presença de Deus. Davi organiza uma equipe para buscar a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que ele vai preparar uma carroça nova, com bois da melhor espécie, da melhor raça. Davi sabia que precisava da Arca da Aliança, que precisava buscar aquilo que representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, eles vão colocar a Arca da Aliança sobre a carroça nova. Quando os bois vão começar a andar, os bois eles vão tropeçar, a Arca da Aliança vai se mover. Um homem vai ousar tocar na Arca da Aliança, no intuito de não deixá-la cair. E a Bíblia diz que no mesmo momento ele é fulminado. Por quê, pastor? Porque Davi sabia como buscar a presença de Deus, mas não estava fazendo como deveria ser feito. Davi conhecia a lei, Davi ele sabia tudo como deveria ser feito. Ele entendia sobre adoração, ele sabia que a Arca da Aliança deveria ser transportada sobre os ombros dos levitas, mas ele se apresenta para buscar aquilo que ele precisava da maneira errada. Pastor, como assim? Davi entendia tudo sobre a lei. Ele sabia que não poderia utilizar uma carroça nova. Ele sabia que se quisesse buscar a presença de Deus, precisava ser do jeito que Deus havia ordenado. Mas ele não faz do jeito que sabia que tinha que fazer. E a Bíblia vai dizer que a presença de Deus vai ficar no meio do caminho. Davi volta para Jerusalém. Davi está triste, está angustiado, porque aquilo que ele mais precisava, aquilo que faria diferença no seu reinado, aquilo que mudaria a história das suas batalhas, aquilo que seria o brilho dentro de Jerusalém, havia ficado no meio do caminho. Olhe para mim. Tu sabe que a única coisa que pode mudar a sua vida é a presença de Deus. Tu sabe que não há outra coisa mais preciosa do que esta presença maravilhosa. Não tem ninguém que esteja aqui dentro nessa noite que possa fazer por você aquilo que somente a presença de Deus pode fazer. Deus ele sabe que a tua vida não está nada bem. Deus ele sabe que se ele não intervir nessa noite, tem gente aqui tão desesperada, tem gente que está vendo a vida totalmente de ponta cabeça, pessoas que viram o chão desaparecer de debaixo dos seus pés, gente que está com um grito preso na garganta, que mal consegue chorar de tanto que já derramou lágrimas, gente que entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso que o Senhor entre com uma providência. Nós estamos em uma quinta-feira da vitória. Senhor, eu entrei aqui porque eu quero que o Senhor me dê esta vitória, mas escute, Deus está lhe dizendo: eu sei que você precisa da minha presença, eu sei que se não for a minha mão, ninguém vai conseguir fazer nada por você. Eu sei que a tua vida está desmoronando e que tu precisa de uma resposta urgente, que tu precisa sair daqui com uma grande mudança. Mas eis que eu te digo nesta noite: nesta carroça nova eu não subo, nesta carroça nova eu não vou. Tu precisa da minha presença? Então se apresenta do jeito que você sabe que tem que se apresentar. Pastor, como assim? Tem gente que chega aqui nesta noite e pensa que vai receber a vitória, que Deus vai estender a mão e vai te abençoar.
no meio do adultério, no meio da mentira, no meio dos negócios errados. Pastor, mas nós não estamos na quinta-feira da vitória. Deus nunca vai passar por cima da santidade dele para abençoar ninguém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Davi, ele volta para casa sem aquilo que ele precisava, porque a presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. Pastor, mas não é entrar aqui dentro e dar meia dúzia de glória a Deus que já está tudo certo? Quem te falou? Não é cantar meia dúzia de louvores e de repente Deus faz um milagre? Há uma voz ecoando aqui nesta noite, e Deus está me mandando profetizar aqui, e está lhe dizendo: santidade, santidade, santidade ao Senhor. Rabaia Ramassui. Davi sabia o que precisava ser feito, e ele não se contenta, porque nada daquilo que ele tinha se comparava com a presença que havia ficado para trás. Davi não está nem aí para o dinheiro que ele possuía. Davi não está nem aí para a coroa que ele usava na cabeça. Davi não consegue dormir, porque o seu maior desejo é que a arca da aliança chegue em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi agora, ele vai organizar as coisas do jeito que deveriam ser feitas. Ele prepara a maior procissão e mais linda que vai acontecer na história. Os levitas estão se aproximando do lugar aonde a arca da aliança havia ficado. Eles vão se apresentar com os ombros. A arca da aliança vai ser colocada sobre os ombros deles. A Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam, eles sacrificavam e eles adoravam ao Senhor. Pastor, mas olha a distância de onde a arca estava para Jerusalém. Se a cada 6 passos eles paravam, isso significa que eles demoraram muito para chegar. Eles estavam carregando sobre os ombros. Imagina a dor que esses homens sentiram. Você quer a presença de Deus? Você precisa da presença de Deus? Então vai ter que pegar essa carroça e vai ter que jogar para o lado. Vai ter que apresentar os ombros. Dói, machuca, é mais difícil. Mas se for de outra maneira, a presença de Deus não vai. Sabe por que você ouve de muita gente que vai ter mudança? Que as coisas vão ser destravadas e nada acontece. Porque Deus, numa noite como essa, quando olha para a sua vida, Deus está em busca dos seus ombros. Deus está em busca do teu sacrifício. Tem gente que acha que é fácil carregar a presença de Deus, que acha que pode levar de qualquer maneira, mas Deus está olhando para você e está lhe dizendo: ei, se você precisa tanto da minha presença, você também precisa estar disposto a pagar o preço para carregá-la. Pastor, mas a cada 6 passos demora muito. A presença que muda, a presença que transforma, a presença que renova, a presença que abre caminho, a presença que surpreende, a presença que restitui, ela só vai se for do jeito que Deus quer, se for do jeito que Deus está ordenando. A presença de Deus está sendo transportada, e a Bíblia diz que ela vai chegar em Jerusalém. Quando ela está chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que aquele que usava a coroa, aquele que usava as vestes reais, eu não estou falando de qualquer um,
Eu estou falando de alguém que conhecia Deus. Eu não estou pregando para qualquer pessoa aqui nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja Assembleia de Deus que nasceu no fogo, para gente que conhece tudo sobre adoração. Se alguém parasse aqui para te ouvir por 5 minutos, iria tomar uma aula de como adorar a Deus e de como não adorar. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando daquele que dedilhava a sua harpa no meio do pasto e que chamava a atenção de Deus de uma forma diferenciada. Eu estou falando de alguém que entendia sobre adoração. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele vai se despir de toda a sua pose, ele vai esquecer da sua coroa, ele vai esquecer das suas vestes reais, ele vai deixar tudo para trás. Por quê? Porque o que está entrando em Jerusalém não é qualquer coisa. O que está entrando em Jerusalém não é somente o brilho do ouro, não é o brilho das vestes reais, não é a influência dos homens. O que está entrando em Jerusalém é aquilo que arrancou ele de trás das malhadas. É aquilo que, quando ele não era nada, estendeu as mãos e fez dele alguma coisa. Quem está entrando em Jerusalém não é qualquer coisa, não é nada comparado, não existe nada que consiga se comparar àquilo que está entrando dentro de Jerusalém. Davi, olhando para aquilo, Davi vai se despir de toda a sua pose, ficar apenas com as suas vestes íntimas, e ele vai começar a bailar diante de Deus. Tem gente olhando para ele e dizendo: está louco, não condiz com a sua pose, não condiz com o cargo que ele tem, não condiz com aquilo que ele é, não condiz com aquilo que ele tem no bolso. Mas Davi, ele sabe que se ele é alguma coisa é por causa da presença, que se ele tem alguma coisa no bolso foi porque a presença lhe permitiu ter. Se ele tinha um nome, era por causa da presença. Se os homens o reconheciam, era por causa da presença. E eu aprendo uma coisa: só consegue se despir da pose, só consegue não se importar com quem está do lado, só consegue adorar como sabe que tem que adorar aqueles que reconhecem que não eram nada, mas que a presença fez deles alguma coisa. Tem gente aqui no nosso meio que nasceu numa casinha simples, não tinha dinheiro, não fez faculdade, não tinha condição de nada, mas de repente a presença de Deus te alcançou quando ninguém alcançou, olhou para você quando ninguém olhou, te arrancou do monturo, te deu um nome, te deu um cargo, te deu uma empresa, levantou a tua cabeça, te exaltou no meio da sua família. Daí você entra aqui nessa noite dizendo: eu sou, eu posso, eu tenho que adorar com classe, eu não posso gritar, eu tenho que dar glória a Deus bonitinho, eu não posso chorar. Ei, rapaz, para com isso. Tu não era ninguém, tu não era ninguém. Quem te fez chegar até aqui foi a presença, quem te levantou foi a presença. Deus está lhe dizendo: ei, lembra da onde eu te tirei. Rabaia Kamashui Kamandaragai, lembra de onde eu te tirei. Você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque você é o cara, porque você é habilidoso. Você só está aqui porque a presença de Deus um dia te alcançou. Você sabe como tem que adorar, você sabe como tem que entrar na presença dele. Deus está lhe dizendo: eu não estou te reconhecendo mais. Cadê aquela menina quebrantada na minha presença? Ramaiaçui. Cadê aquele moço do tempo daquela congregaçãozinha que não tinha a roupa que usa hoje, que
não tinha o nome que tem hoje, mas quando a minha presença soprava, tu saía correndo no meio do corredor, tu se derramava em lágrimas, porque naquele tempo não tinha nada mais importante. Naquele tempo não tinha nome, não tinha cargo, mas tinha uma sensibilidade diferente. Sentia a presença de um jeito diferente. Deus está lhe dizendo: ei, só quem sabe de onde foi tirado consegue adorar no meio dos poderosos, consegue adorar no meio de gente grande, consegue adorar em qualquer lugar, porque aonde a minha presença chega, aonde a minha presença chega, quem um dia teve um encontro com ela, reconhece que só é porque eu sou. Levanta sua mão direita, levanta. Anarabaya kamasui, deramanaya hashi, miakamasui. Há uma presença soprando sobre esta casa. Pai, aonde houver alguém sensível a esta presença, começa a soprar sobre ela agora. Começa a soprar sobre ele agora. Começa a fazê-los lembrar, Senhor, do tempo que eles tiveram um encontro com a sua presença. Começa a fazer ela lembrar do jeito que ela adorava antes. Começa a fazê-lo lembrar do jeito que ele se derramava na sua presença. Aonde houver um coração sincero, aonde houver alguém que reconhece a tua grandeza, enche ele agora, enche ela agora. Aonde houver alguém que não tem vergonha do homem, aonde houver alguém que nesta noite está lhe dizendo: Deus, a tua presença é prioridade, a tua presença é tudo que eu tenho. Pega ela agora, enche ele agora. Sopra, Rabaiacamashui, seja renovado agora, seja cheio desta presença agora, seja tomado por esta graça agora. Deus está lhe dizendo: tu usa coroa, mas o lugar onde eu te encontrei foi no pasto. No pasto tu não tinha nada, mas você me adorava. Eu vou te deixar adorar, eu vou te deixar adorar. Você que é batizado com o Espírito Santo, que as línguas estranhas sejam destravadas agora. Agora, você que há muito tempo não tem visão do céu, você que há muito tempo não profetiza, seja renovado agora, seja renovado agora. A frieza deste século não vai apagar a chama que o Espírito Santo acendeu dentro de você. Tu és profeta, tu és profeta, tu és profetiza. Chega, Deus não te chamou para ter vergonha de ninguém. É Deus quem te garante, foi Deus quem te levantou, e Ele está lhe dizendo: me adora como você sabe. Narabaiacamashui. Davi está bailando, Davi está bailando. A sua esposa está olhando da janela e está dizendo: ficou louco, perdeu o juízo. Mas Davi, ele sabia que ele só estava onde estava por causa da presença de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Certo dia, Davi, ele deixa de ir para a guerra, e do seu terraço real ele vai observar uma mulher tomando banho. Batseba chama a atenção de Davi. Davi vai tirar os seus olhos da fidelidade. Davi vai deixar a presença de lado e vai olhar para a direção para onde ele nunca deveria ter olhado.
A Bíblia diz que ele toma aquela mulher e ele pensa que pode controlar o seu pecado. Só que escute, com o pecado a gente não negocia. Ou você mata ou você morre. Davi pensa que pode dar conta do seu pecado, que pode encobrir o seu pecado. Ele se deita com aquela mulher, mas ele não tem ideia que a situação iria fugir do controle das suas mãos. Betseba vai procurá-lo e vai dizer: meu senhor, eu estou grávida. O homem segundo o coração de Deus, o homem que não era ninguém antes, o homem que Deus havia o exaltado, vai esquecer de tudo que Deus havia feito por ele, e ele vai planejar na sua mente o assassinato do marido daquela mulher. Ele coloca o marido de Betseba na linha de frente do seu exército, de forma proposital, e daquela forma aquele homem vai morrer. Durante um ano, Davi está em silêncio. Tudo parece estar controlado. Parece que durante um ano ele se esquece de quem era Deus. De repente Deus olha para a terra, e Deus vai dar um brado e vai dizer: Natã, se levanta. O que foi, meu senhor? É para ungir alguém? O Senhor tem uma missão específica? Tenho, Natã. Tem um camarada aí que eu arranquei ele de trás das malhadas. Ele não era ninguém e eu dei um nome para ele. Ele era desprezado pela sua própria família. Ele não tinha expectativa de vida. Mas eu cheguei e me aproximei quando todo mundo se afastou. Eu mudei a história dele. Vá até ele, Natã. Aponta o dedo na cara dele e diga para ele: o que é, meu senhor? Diga para ele: ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém estava lá, mas Deus estava. Ninguém conhece, mas Deus conhece. Deus confiou em você, rapaz. Deus confiou em você, moça. Deus confiou em você. Foi Deus quem te levantou. Mas Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe como está a tua vida. Deus sabe o que está debaixo do tapete. E Deus está lhe dizendo: tu canta e todo mundo olha para você e diz: que coisa linda, mas eu te conheço. Tu se apresenta no meio do povo, as suas vestes são perfeitas, a sua adoração é coisa de crente. Mas eu não me impressiono com a tua performance, eu não me impressiono com o levantar das tuas mãos. Eu te conheço, foi eu que te levantei. Eu conheço o número do teu sapato, eu sei aonde você mora, eu sei o que você tem feito. Eu te conheço. Eu confiei em você. Eu confiei em você. Davi, quando é repreendido, Davi, ele vai desmoronar na presença de Deus. Um dia, assistindo uma entrevista de um homem chamado Bill Gates, o repórter, pastor, foi perguntar para ele: se fôssemos arrancar tudo de você e lhe deixássemos ficar com apenas uma coisa, o que o Senhor escolheria? Ele olhou e respondeu dizendo: podem levar todo o império que eu construí, podem levar o meu dinheiro, podem levar tudo o que eu tenho, mas deixem a minha equipe. Por quê? Porque se a equipe dele permanecesse, ele iria construir tudo de novo. Davi, quando é repreendido, no auge do sofrimento devido àquilo que ele estava vivendo e havia feito, ele vai olhar para Deus e ele vai dizer: Deus, pode levar o palácio, pode levar a coroa,
pode levar a minha fama, pode levar o meu dinheiro, pode levar, Senhor, tudo isso que o Senhor me deu. Mas por favor, oh Deus, nessa hora o menino do pasto volta. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus, Ele vai dizer: Deus, leva tudo, mas não retira de mim a tua presença. Por quê? Porque ele sabia que só estava ali por causa da presença. Ele sabia que só tinha o que tinha por causa da presença, e que ainda que ele viesse a perder tudo, se a presença de Deus continuasse na vida dele, Deus lhe daria tudo de novo. Tem gente aqui priorizando aquilo que Deus deu, mas está se esquecendo que só recebeu o que tem por causa da presença que um dia lhe foi dada. Tem gente agora bajulando homens, se aliançando com homens, se apoiando naquilo que conquistou. Gente que já perdeu a presença e só continuou com aquilo que a presença lhe fez ter. Pastor, o senhor não sabe o que fala. Eu tenho 10 anos de igreja, sou filho de crente, filho de pastor, já fui pastoreado por fulano tal, já fui membro de tal igreja, pastor, já fui líder. Pastor, não tem cabimento o que o Senhor está dizendo. Ah, é? Eu entendo tudo sobre adoração. A Bíblia diz que certo dia José e Maria estão dentro do templo. Não era um culto comum, era um culto onde os fazia lembrar que Deus um dia entrou dentro do Egito e os arrancou com mãos fortes de lá. Eles estão no meio do culto, eles se empolgam com o culto, eles choram no culto, eles saem dali alegres com tudo aquilo que haviam presenciado. Só que quando o culto acaba, eles saem do templo e eles esquecem Jesus lá dentro. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando dos pais de Jesus, gente que sabia tudo sobre ele, mas que mesmo assim foram capazes de esquecê-lo dentro do templo. Quando os teus interesses particulares começam a falar mais alto do que a presença de Deus, você morre sem perceber. Tem gente aqui que não consegue mais sentir o que sentia antes. Nós saímos para a batalha pensando que Deus está conosco. Alguém diz: se levante, porque os filisteus estão vindo aí. Daí nós nos levantamos com tudo. Mas a Bíblia vai dizer assim: e não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado. Um homem que nasceu para ser juiz, agora está cego e atuando como um palhaço diante dos inimigos. Sabe por quê? Quando você se ilude com aquilo que a presença traz, esquece que foi a presença que trouxe, o inimigo começa a brincar com a sua vida, porque ele não respeita a sua habilidade, ele não respeita a tua influência. Pastor, o que ele respeita? Diante da presença que um dia te levantou, os demônios temem e tremem. Não é você que é bom, é a presença que te guarda que é poderosa. Pastor, me explica. Sabe por que você está sentindo o que está sentindo? Sabe por que a tua pele está arrepiada, está dando vontade de chorar? Sabe por quê? Não é porque eu sou habilidoso, não é porque eu sou o cara, não é. Porque é então, pastor? Porque o nome que está aqui é um nome sobre todo nome, um nome que diante dele um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só a presença dele que só a presença dele pode, que só a presença dele levanta.
Tu quer restituição, querido? Então recebe desta presença. Paga o preço por esta presença. Valoriza esta presença, pois é ela que vai te levantar. É ela que vai restituir o teu casamento. É ela que vai restituir os teus negócios. É ela, a presença de Deus. Rabaia Kamasui. Olhe para mim. Deus está lhe dizendo: volta a ser a menina que eu levantei. Volta a ser o menino que quando entrava na minha presença rasgava o coração e a alma. Volta a ser, antes que a minha presença se retire de você. É noite de se humilhar diante de Deus. É noite de se colocar diante dele e falar: Deus, leva tudo que eu tenho, mas não me deixa passar mais um dia sem chorar diante da sua presença. Não me deixe passar mais um dia sem ter aquela liberdade que eu tinha quando eu dobrava os joelhos na tua presença. É noite de se colocar diante dele e falar: Deus, pode levar tudo que o Senhor me deu, mas eu quero aquela presença de novo sobre a minha vida. Eu quero aquela presença de novo sobre o meu ministério. Eu quero te sentir caminhando no meio da igreja. Eu quero sentir quando o Senhor pega nas minhas mãos e diz: vem comigo. Fala para ele: Senhor, eu quero a tua presença. Eu não abro mão da sua presença. Gente influente está cheia, gente poderosa está cheia, gente que tem nome está cheia, mas gente que caminha com Deus está difícil. Gente que sente a presença de Deus está difícil. Nós estamos vivendo no meio de uma geração fria. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que já não manifesta mais os dons do Espírito Santo. E Deus está lhe dizendo: é melhor sentir a minha presença do que andar num carro conversível. É melhor profetizar como eu te levantei para profetizar do que morar no castelo. É melhor sentir a minha glória sobre a tua vida do que andar com o bolso cheio de dinheiro. Dá um salve nesta cadeira, se coloque de pé. Levanta as mãos, levanta as mãos. Eu estou pregando nesta noite para gente que já teve experiências profundas com Deus, para gente que já mergulhou em uma dimensão que poucos mergulharam, para gente que foi marcado com fogo e que hoje no mundo espiritual mal se ouve a tua voz. Mas Deus está lhe dizendo: eu não te chamei para ser covarde, rapaz. Eu não te chamei para se esconder atrás do que eu te dei. Eu não te chamei para ser mais um no meio da multidão. Eu não te chamei para viver dentro da normalidade. Eu não te chamei para ter essa pinta de empresário, esta pose toda bonitinha. Eu te chamei para viver o sobrenatural. Eu te chamei para profetizar no meio da rua. Eu te chamei para me sentir de perto. Eu te levantei para autoridade, graça, ousadia. O inferno não vai te apagar. O inferno não vai te silenciar. Tem gente aqui que está sendo ativada hoje. Que não merece. Você nunca viveu um tempo espiritual igual este que está se aproximando a partir de agora. Tem gente na sua empresa que vai olhar para você e vai dizer: eu quero que você faça tem gente no meio que te vai fazer.
Esse